Boa noite, minhas borboletas, minha gente maravilhosa. Como vocês estão? Tudo certinho? Hoje, tô perdida no dia. Acho que é dia 18 de junho de 2023. São exatamente 6h05. Espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar o que é uma pessoa estar na defensiva. Boa noite para quem tá chegando, para quem já chegou, para quem ainda vai chegar. E uma pergunta antes, vou dar primeiro os recadinhos iniciais que eu sempre falo para vocês, que eu sempre dou aqui antes de a gente iniciar a live. Então, não fica gravado aqui no Instagram. Eu depois coloco ela no canal Psique da Criança, no YouTube. E aviso pra vocês, até tô um pouco atrasada, porque faz 2 lives atrás que eu não coloquei lá nos stories, mas eu vou colocar hoje à noite, tá certo? Elas já estão lá no canal do Psique da Criança no YouTube, mas vou colocar depois pra vocês. Ó, a Fabiane já tá até falando aqui, olha só. Meu pai dizia que eu vivia na defensiva na adolescência. Tenho medo de ser assim com a minha filha. De você ficar na defensiva com a sua filha. Geralmente a pessoa que fica na defensiva é uma pessoa que ela tá sempre se colocando numa posição de ameaça. Não que ela está ameaçando alguém, mas que ela está se sentindo ameaçada por outra pessoa. Então, sabe aquela pessoa que vem conversar contigo, às vezes vem fazer uma crítica, e às vezes nem uma crítica ruim, mas uma crítica construtiva. Ou vem falar com você sobre qualquer outra coisa, você já começa, quase que já começa a fechar uma armadura, assim. E já vai, assim, prestando atenção no que a pessoa tá falando, pra saber o que ela tá querendo dizer pra ti. Muitas vezes a gente recebe isso como uma ameaça mesmo. Mas a gente vai falar aqui sobre tudo isso. Então, o que é ficar na defensiva e por que uma pessoa age dessa forma? Mas deixa eu perguntar aqui pra vocês. Alguém já se sentiu? Ou assim, olha, eu fico na defensiva com tal pessoa. Ou quando eu tô no trabalho, eu sinto que eu sempre tô na defensiva. Ou às vezes a gente fica na defensiva com determinada pessoa. Sabe, a gente aceita a fala de outras pessoas, mas daquela pessoa em específico a gente não aceita. Ou sempre acha que aquela pessoa tá tentando nos atacar. Isso também pode acontecer. Então me respondam aqui se alguém já ficou na defensiva, se tem essa característica de ficar na defensiva constantemente e se fica em alguns momentos, em outros não, dependendo com a pessoa. Eu com a minha mãe. A Aline aqui falando. E Aline, até te pergunto, será que a tua mãe também não agia assim? Vamos dizer, quando tu era muito pequenininha. Quando é criança, a gente não entende se a pessoa tá tentando ou nos atacar ou simplesmente falar por falar. Mas a gente já fica, a mãe já agia dessa forma, já falava de uma forma mais agressiva. Isso também pode acontecer com pessoas que vão crescendo e sentindo muito assim constantemente, mais do que o normal, porque era assim que elas eram tratadas muito pequenas. Ao invés de chegar e conversar de uma forma mais tranquila, a mãe ou o pai já chegava como se fosse atacando o filho mesmo, sabe? Às vezes atacando algumas características ou falando de algumas situações que aquela criança estava se comportando, estava fazendo. Aqui a Vanessa respondeu: eu com meu marido. Minha mãe sou adotiva, ficou à defensiva sempre. Muitos traumas desde a infância. Ficar na defensiva também é uma questão traumática, porque a gente se fecha
sentir de novo agredida. Deixa eu ver quem mais aqui, tem um monte de gente. Não, Aline, ó, não, minha mãe não, porque puxavam muito o saco dela desde criança. E ela era o xodó do meu avô e avó. Ela atacava meu pai porque era extremamente ciumenta, porque meu pai aprontava muito. Daí tu sempre estava presenciando essas situações. Seria isso? Oi! Voltamos. Então vamos começar. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Já fiz as primeiras, mas eu vou fazer mais algumas. Como que vocês reagem quando vocês se sentem pressionados? Ou como que vocês reagem quando são criticados? E assim, não digo só as críticas que vêm para serem coisas ruins. Às vezes são críticas construtivas. Mas como a gente já está na defensiva, a gente não consegue estar aberta para escutar essas situações que muitas vezes são para nos ajudar e não para nos atacar. Você se sente mal? Se sente sufocada? Se sente atacada? Se sente agredida? Me contem aí como que vocês se sentem. Ou pelo menos me digam com uma palavra ou com um emoji, como for, como vocês se sentem. A Aline aqui continuando, ó. E eu mesma que digo que hoje sou muito defensiva porque sofri muito com violência doméstica. A última, estou com o corpo 23% queimado. Então agora estou super reativa, não quero homem nunca mais na minha vida. Aline, aí já acaba sendo um caso até que a gente vê que tem uma gravidade que não é só da questão lá da tua infância, dos teus pais. Mas olha só como a gente traz isso pra nossa vida hoje. Tu via lá a relação do teu pai e da tua mãe, pra gente ver como essas primeiras relações, as relações dos nossos pais, se são disfuncionais, se elas têm alguma questão que já estão trazendo problemas e a gente começa a perceber isso, a gente muitas vezes começa a reproduzir essas mesmas relações. Ah, mas eu não quero me relacionar com pessoas assim. Aí eu te digo, o inconsciente, ele quer tanto buscar o familiar, e o familiar é aquele caos. Conscientemente tu pode dizer, eu não quero isso. E é assim. Mas inconscientemente ele tá buscando aquilo que é familiar, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei lidar, mesmo que seja algum tipo de violência. Gente, é até absurdo a gente falar isso, mas é assim mesmo. Por isso que antes de a gente tentar entrar numa relação onde a gente vai conseguir se sentir bem, primeiro a gente tem que começar a se conhecer, a se permitir e a tentar ressignificar e deixar para trás essas nossas histórias e isso que a gente viveu. Pressionados, fujo, viu? Criticados, ouço, mas tenho minha personalidade. Não me sinto mal dependendo da crítica. Não, sim, dependendo da crítica, a gente não se sente mal. Porque tem pessoas, muitas vezes, que criticam, que não são pra criticar de uma forma boa. A gente também tem que separar, né? Tem muita gente que tá ali porque quer ver a gente crescer o nosso bem, mas tem muita gente que pode não querer. Dependendo da pessoa, a Lucena, dependendo da pessoa eu fico mal, mas já sou mais ouvinte, tá? E assim, Lucena, quando se sentir mal, a gente tem que falar, olha, eu não tô, eu sempre digo assim, e eu uso isso pra mim, quando eu começo a me sentir mal com alguém que tá falando alguma coisa pra mim e eu não tô entendendo se a pessoa tá fazendo isso por alguma
se ela quer mesmo me dar um toque pra melhorar ou não, eu sempre pergunto, olha, eu não tô entendendo o que tu tá querendo me dizer. Tu me explica de uma outra maneira, porque eu acho que eu tô levando pra um outro lado. E pra gente não sair com essa falha de comunicação, acho bom a gente começar a esclarecer mais ou deixar mais transparente. É a melhor coisa, gente. Eu sempre falo, quando tu tá falando com uma outra pessoa, se a outra pessoa se sente... não gosta do que tu tá falando, que seria quase quando a gente tá na defensiva, mas daí a gente vai falar com a outra pessoa, é porque daí a pessoa tem que trabalhar isso nela. Como quem fica na defensiva tem que trabalhar isso em si. Eu me sinto mal e acabo agindo com agressividade. Completamente normal, Vanessa, tá? É bem assim mesmo. A gente se sente mal e já ataca. Mesmo sem perceber, é isso aí mesmo. Eu vou falar depois pra vocês quais são as características das pessoas que ficam na defensiva, como que elas vão fazendo, como que elas vão respondendo essas pessoas. Meus pais nunca me defenderam, então esses homens se aproveitaram. Deve ser agora. Faz alguma coisa... Agora faz alguma coisa com minha filha que eu parei pra ver o que eu faço com a pessoa. Meus pais sempre me rejeitaram. Então, os homens. Então, vamos dar início aqui. E assim, quem tiver dúvida vai falando. Eu vou parando conforme a gente vai passando por aqui. Mas o que significa se defender? Por que a gente se defende? E agora não só as pessoas que ficam na defensiva, mas por que nos defendemos? Constantemente a gente está vivendo um período de imprevisibilidade. A gente não sabe como o outro vai agir, a gente não sabe como a pessoa pode receber o que a gente fala. A gente não sabe o que aquela pessoa passou durante aquele dia. Tem um monte de coisas que são imprevisíveis durante o nosso dia a dia e com as pessoas que a gente vai encontrando no decorrer do dia. Então, muitas vezes a gente tende a ficar em alerta contra qualquer perigo. É como se o nosso cérebro acendesse um alarme e ficasse: cuidado, perigo, perigo, pode surgir alguma coisa, esteja atenta, fica esperta. E a gente fica assim, né? Parece com um olho desse tamanho, prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Principalmente nas pessoas que vão falar com a gente. Essa atitude, de estar na defensiva é uma forma de nos proteger contra os estímulos externos. Qualquer coisa que venha de outra pessoa, que venha de fora, né? Que consideramos perigosos. E assim nos protegemos de qualquer dano. De qualquer coisa ruim que possa acontecer. E a gente tá se protegendo de dano físico? Não. Esse estar na defensiva é muito mais estar se protegendo contra qualquer dano emocional. Sabe aquelas pessoas assim, eu já sofri demais, eu já fui machucada demais, então a partir de agora eu tô sempre pronta pra atacar quem quiser vir pra cima de mim. Mais ou menos assim, mesmo que isso não aconteça, que seja só da cabeça da pessoa. Então a nossa fragilidade e dificuldade interna, ela quase que nos obriga a adotar uma postura defensiva e até mesmo ofensiva quando as pessoas estão falando com a gente, contra esses ataques externos. E tudo porque simplesmente queremos sair de toda e qualquer situação de perigo, de ameaça, onde a gente possa estar prejudicado. E o que provoca? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, tipo eu tô falando, quiser parar e perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. A gente tá aqui pra tirar as dúvidas, debater, opinar, vocês contarem o que quiserem contar. É aqui a nossa conversa. Embora eu não consiga ver vocês,
que é uma pena, seria muito bom ver todo mundo, mas a gente tá aqui pra gente conversar. Então, o que provoca... Desculpa. Todo ser humano precisa estar no controle da situação. Quem não quer ter o controle da situação? Alguns até mais do que outros. Querem estar tanto no controle da situação que, além de controlar a si mesmo, elas controlam todas as outras pessoas que estão em volta. E essas pessoas que são controladoras, o que elas fazem? Elas perdem as estribeiras se algo sai das mãos dela. Eu quero dizer mãos do controle delas. Alguém já teve, tem, né? Já teve ou tem ainda mãe que é assim controladora, ou pai controlador, ou qualquer outra pessoa da família. Pode ser vovó, ainda mais quando é vovó que daí controla, quer controlar o pai e a mãe, depois dos netos, é uma cadeia de controle mesmo. Então, só em pensar que situações imprevisíveis, ou seja, eu não tô esperando que aquilo aconteça e de repente acontece, eu já fico desesperada. Qualquer coisa que eu pense em sair do controle do que eu estou planejando, de como eu fiz o meu dia, já me deixa num desespero, num desamparo. E não estar preparado para enfrentar pode desencadear a agressividade como forma de controle e defesa. Sim, acontece alguma coisa que aquela pessoa não estava esperando. Como que ela vai reagir com aquela outra pessoa que de repente ela que fez essa confusão no teu dia a dia ou fez algo que te deixou insegura ou instável? Você já vai partir para a agressividade. Aqui, gente, não necessariamente, raramente seria uma agressividade física. Muitas vezes é agressividade verbal. Então, quando entramos em estado de defesa, nesse estado de alerta, temos a sensação de segurança. Porque qualquer problema ou adversidade, para qualquer problema ou adversidade que pode surgir. Porque quando eu estou em alerta, eu estou atenta a tudo. Então, se algo começa a sair do meu controle, eu já tento dar um jeito de voltar aquilo para as minhas mãos e eu ter o controle de tudo. Tá? Vou contar aqui uma história para vocês, é bem rápida, de uma paciente que eu já tive, que ela fazia o dia dela escrito. Escrito, gente. De manhã ela chegava a colocar as horas, de tanto que ela precisava ter o controle. Ela, claro que ela tava assim, em um estágio muito intenso dessa questão do controle, de estar na defensiva também. Então ela colocava o horário, ela colocava o que ela ia fazer, ela colocava a hora que ela ia se vestir, que ela ia tomar café, que ela ia sair pro trabalho, que ela ia chegar no trabalho, que ela tinha que fazer no trabalho. Porque no dia anterior ela já escrevia o que ela precisava fazer pro dia seguinte. Então assim, quando surgia um imprevisto, vamos dizer, ela tá lá trabalhando, e de repente, o que acontecia? O chefe dela chamava ela para fazer uma reunião, mas era uma reunião que não estava marcado, que não estava preparado. Pronto, gente. Ela ficava num estado, coração batia, ela mudava a expressão facial, a expressão corporal, ela ficava irritada. E claro que aquilo foi prejudicando muito ela no trabalho. Porque o que acontecia? Ela chegava na reunião, ela não chegava tranquila de boa, ela já chegava com aquela assim, sabe? Com a faca e com uma armadura, quase. Então imagina tu tá numa reunião de negócios e já tá indo assim pronta pro ataque. E era assim. Então, estar na defensiva, querer estar no controle o tempo todo da situação pode sim prejudicar e muito. Quais são os sintomas e os sinais
de quem está na defensiva. Bom, quando uma pessoa começa a ficar na defensiva, ela transmite sinais muito claros, tanto físico quanto emocionais, principalmente no campo físico, porque a gente primeiro começa a perceber pela respiração, pela coloração do rosto, pela forma como ela vai fechar a mão, pelo jeito aqui da mandíbula, tudo isso, gente, se a gente prestar muita atenção nesses microsinais, a gente começa a ver como a gente percebe que a pessoa está mudando. A agressividade é o primeiro. Pessoas que agem dessa forma, elas precisam urgentemente afastar aquele que a está confrontando. Que nem sempre está confrontando, mas está falando com ela. E muitas vezes ela utiliza de arrogância, de sarcasmo, de ironia, às vezes até de piada, assim, com humor bem ácido. E em último caso, ela pode usar sim a violência verbal. Porque o que ela quer fazer? Ela quer repelir aquela pessoa. Na hora que aquela pessoa chegou, falou pra ela já começa a demonstrar sinais de agressividade. Ela já tá trancando a boca, ela já tá com a mão mais fechada, ou senão ela começa a se movimentar mais assim com a mão. Ela já começa a ficar mais tensa e ela vai começar a falar com essa pessoa para aquela pessoa assim, ó, sair. Me dá o espaço, eu não vou suportar, eu não consigo tolerar tu tá aqui me confrontando. Por isso que a gente fala que a agressividade é uma dos primeiros sinais que a gente vê quem está na defensiva. Segundo, é a irritabilidade. A pessoa fica extremamente irritada. Nossa linguagem facial, ela transmite de forma muito clara o que a gente está sentindo, o que acontece. Então, uma pessoa que está na defensiva, ela exibe sinais claros de descontentamento. Ela começa a revirar o olho. Esqueci dessa parte. Revirar o olho. Ela respira. Às vezes faz até esse como é que é? Coloquei aqui, bufando. Né? Ela já tá revirando o olho. Ou ela já fica fazendo uma cara tipo, sabe? Já tá bufando mesmo. De quando a outra pessoa tá falando. Ou até pode acontecer assim, ó. Aquela pessoa tá chegando. Vamos dizer que ela nem falou. Mas tu já tem um histórico com aquela pessoa que tu já não gosta de nada do que ela fala porque tu pensa que tudo que ela tá falando é pra te atacar. Muitas vezes pode ser, muitas vezes pode não ser. Isso daí a gente tem que começar a perceber e a entender se a pessoa o que fala é pra nos atacar ou não. Porque a gente não pode dizer que ninguém nos ataca, porque é óbvio que tem gente que fala com a gente pra tá atacando mesmo. Então, às vezes a pessoa tá chegando pra gente, a gente já começa a expressar essa irritabilidade. É incrível. Eu não sei vocês, mas depende também em certas pessoas, eu já começo a ficar assim, gente. E daí eu penso, eu não vou conseguir falar com essa pessoa agora. Eu não vou conseguir porque eu já tô revirando o olho, eu já tô de cara fechada, eu já começo, o meu sorriso já desmancha. Então, se a pessoa chega perto de mim pra falar, eu sempre falo, olha, espera porque eu não vou conseguir conversar contigo agora. Eu tô um pouquinho irritada com uma outra situação, entende? E aí, depois eu converso. Tento me acalmar, tento pensar de uma outra forma sem eu estar nessa defensiva com aquela pessoa. O corpo muda, com toda a certeza. Linguagem corporal é a primeira coisa, na verdade, dizem que a primeira coisa que vai denunciando a gente são as nossas expressões faciais, principalmente as microexpressões faciais. Eu já falei aqui faz muito tempo atrás sobre uma série que tinha que se chamava Lie to Me, que significa minta pra mim, acho que é assim em português. Eu não sei onde é que tem. Antigamente tinha... Eu não lembro. Não, eu acho que eu tinha o DVD disso. Faz tanto tempo, gente, que era DVD ainda. Aquele aparelho de DVD que a gente tinha. Mas hoje eu não sei aonde que tem. Mas provavelmente a internet se encontra.
E o cara lá, que é baseado numa história mesmo de um psicólogo, ele sempre falava, a primeira coisa que a gente percebe quando uma pessoa tá mentindo, tá com raiva, tá irritada, fez alguma coisa, são as expressões faciais, as microexpressões faciais. Tanto é que ele mostrava como que a gente faz com o canto do olho, como que a gente mexe o nariz, como que a gente mexe essa parte da boca, pra onde a gente olha, o que a gente faz mexendo no cabelo às vezes, ou essa respiração de, sabe, de tá bufando, de, ai, tudo isso. É muito legal esse seriado, aconselho a ver porque é muito legal mesmo. É comprido, acho que deve ter bastante temporadas dele. Mas então, uma pessoa que tá na defensiva começa a contrair o corpo, lá aquela questão da tensão. Ela já começa a ficar tensa, já parece que tá pronta pro embate com a outra pessoa. Dessa forma, ela se sente protegida. Por quê? Que ele pensa que pode acontecer um confronto corporal. Então, essa pessoa ela já tá como se fosse armada. Mas armada como? Fisicamente, corporalmente. Contraída, ela já tá assim pronta para qualquer ataque. Os comentários das outras pessoas, da pessoa que tá falando contigo, que está na defensiva, torna a postura do defensor extremamente rígida e ameaçadora. Então aquela pessoa ela já vai mesmo como se ela fosse partir para uma luta. É mais ou menos isso. Existem alguns sinais, às vezes, que a gente vê de pessoas que acabam ficando muito irritadas. E eu nunca presenciei isso em consultório, mas eu já presenciei isso em escola com um pai. O pai foi lá para reclamar de alguma coisa ou foi chamado para falar sobre alguma questão do filho dele. E eu lembro que ele tava em pé, assim, do lado da mesa ali, tinha diretora, coordenadora, orientadora, e tava eu também. E chegou o pai, a mãe ficou sentada na parte de fora esperando, e o pai, ele já veio com a cara fechada. Então, ó, já tava ali dando os primeiros sinais. E eu já meio que falei, olha, tem que tomar cuidado, porque ele já não tá vindo aberto pra conversa. A gente tem que ver como que a gente vai falar, porque ele vai se irritar. Mas como era a diretora que devia falar e a coordenadora, porque eram casos delas, elas acabaram conversando ali com ele, mas eu tava presente. O que aconteceu? Ele ficou muito irritado com a conversa e de repente, óbvio, ele fechou o punho e deu um soco na mesa. Soco na mesa ali do lado da diretora. Tava irritadíssimo. Daí ele deu um soco e gritou com a mulher, com a diretora lá da escola. E aí a gente tinha segurança na escola, mas daí a gente foi acalmando ele, foi conversando de uma outra forma. E mesmo assim, ele tava ainda com aquela sensação de sabe, tô aqui, não vou deixar falar o que quiser. Tô aqui pra me defender de toda essa agressividade que possa vir. Mas ninguém tava atacando mesmo ele. Mas a gente não sabe a história de vida da pessoa. Tem pessoas que ficam assim mesmo por diversos outros motivos. E era o que tinha acontecido ali. Mas pra gente começar a perceber que assim, na hora que ele já chegou, eu já tinha percebido que não ia ser muito boa a conversa. Talvez fosse uma conversa pra uma outra hora. De repente ele tinha saído de algum lugar que ele já tinha tido um problema. E daí ele foi pra lá pra ter mais um problema. Então ele já tava saturado. Também tem isso, né, gente? É complicado. Mas quando a gente começa a ler e a prestar atenção na linguagem corporal das pessoas, também ajuda bastante. E nas coisas que elas vão falando, muitas vezes as pessoas vão falando coisas que elas não estão se tocando do que elas estão dizendo. Ou às vezes saem palavras que elas não pensam que elas querem falar. Que é aquela questão do inconsciente, ó, jogando
as palavras pra gente pegar no ar, pra gente entender o que tá acontecendo ali dentro. A outra é interromper a conversa. Essa pessoa, ela tenta fugir, ela tenta acabar, interromper a conversa. É uma forma que o defensor acredita ser uma boa estratégia para evitar qualquer tipo de confronto. Alguém falou aqui que geralmente foge. Quem falou eu não lembro. Mas alguém tinha dito aqui, nossa, quando acontece isso eu já fujo. Ó, interromper a conversa, fugir, não querer continuar. Isso já é um sinal de que a pessoa não quer continuar esse confronto. E esse, na verdade, essa parte aqui de interromper a conversa, ela acaba sendo uma das mais tranquilas que a pessoa faz de quando está na defensiva. Que é assim, ela não usa agressividade, não tá irritada, ou tá irritada, mas não tá demonstrando muito, ou se demonstra, ela não tá naquele nível assim, sabe? Não tá subindo de nível para chegar na irritação máxima. O corpo muda, mas muda pra fuga. Eu quero sair, eu quero fugir desse lugar, eu não quero continuar essa conversa com essa pessoa. E por último, a ansiedade. O que é? O defensor, ele começa a antecipar a situação. Que ansiedade é isso? Tu tá antecipando algo que vai acontecer. E daí como que tu começa já a ficar angustiado? Aí dessa forma ele começa a se sentir muito ansioso com o confronto que ainda está por vir. E que muitas vezes nem é um confronto. Mas se alguém já chega para ele e diz assim, fulano, preciso falar contigo depois sobre tal questão. Gente, tem pessoas que ficam num estado, num nervosismo, numa ansiedade. E delas começam a ter comportamentos assim repetitivos. Tem gente que, quem tem costume, né, de roer unha, mascar alguma coisa, já começa a trazer essas questões de volta de ansiedade, porque buscam conforto, tá? Alguém falou aqui, ó, te cortar e não deixar você revelar o que ela não quer entender. Isso, quem é? A Luciana. Ah, vai cortando a pessoa na conversa. Isso, Luciana, isso mesmo. Isso também pode acontecer. E quais são as consequências disso? Bom, ficar constantemente na defensiva pode gerar muitos problemas. Não pode, como gera muitos problemas emocionais, físicos e até profissionais, como eu contei pra vocês a primeira história lá da moça da questão do controle da paciente. Isso pode deixar uma imagem muito ruim para as outras pessoas quando elas começam a pensar em nós. Aqui é o que pode acontecer de a gente sempre estar na defensiva e nunca parar para pensar o que realmente pode estar acontecendo. O que será que aquela pessoa quer falar? Será que eu preciso estar na defensiva? Ou será que se eu começar a me sentir atacada, será que não é hora de eu dar um passo para trás e falar, olha, me explica porque eu não tô entendendo e assim, ó, eu tô levando essa conversa para outro rumo e eu não quero. Então, quem sabe, tu tenta me explicar de uma outra forma. Gente, não é vergonha nenhuma a gente fazer isso. Quando a gente não entende, a gente tem que perguntar, a gente tem que falar. Eu, quando não entendo algo, eu pergunto 10, 20, 30 vezes. Não me importa, mas eu preciso entender. Preciso estar com aquilo aqui aprendido mesmo. Então, primeiro, o corpo. O desgaste físico é extremamente grande, é enorme, não é extremamente grande não, né? O desgaste físico é muito grande. Permanecer em alerta o tempo todo é extremamente exaustivo. A pessoa fica cansada. O corpo fica cansado, fica pesado, porque a pessoa tá naquele estado de, sabe, aquele ombro aqui quase na orelha de tensão assim o tempo todo.
Imagina quando essa pessoa relaxa, tá toda doída, não tem como, só massagem daí vai adiantar. E olha lá, ou aquelas cadeiras de shopping que a gente põe o dinheirinho lá e faz massagem, que é uma delícia. Isso, o corpo está sempre antecipando o caos. Então, antes de qualquer coisa acontecer, eu já estou em estado de alerta, eu já tô tensa, eu já tô assim, rígida, já tô dura, eu já às vezes tô com a mão fechada. Tem pessoas às vezes que ficam com as mãos tão fechadas. Esse é o caso da paciente que eu falei pra vocês do controle, que isso ela também tinha. Ela ficava tanto tempo com a mão fechada, de ansiosa, que ela chegava a cortar aqui, ó, com a unha. De tanto que ela ficava nervosa, gente. Sabe? Então imagina quanta coisa ela trazia da parte profissional. E que na verdade não tava nem ali, não era nem a raiz daquilo ali. Mas tinha que trabalhar muito antes do que tinha acontecido. Mente. A gente falou do corpo e agora a mente. Essa pessoa tem muita resistência em receber críticas. Tem mesmo. Ela recebe isso como uma forma de agressão. A pessoa não tá querendo me dar uma crítica construtiva ou falar algo para eu melhorar. Mas ela tá falando isso porque ela quer me atacar, porque ela não gosta de mim, porque ela quer me ver por baixo, ou porque ela tem alguma coisa contra mim e ela vai falar isso pra me deixar chateada, pra me machucar, pra me atacar, pra me agredir. E essa intolerância em receber qualquer feedback impede que essa pessoa tenha um bom desempenho em qualquer área da sua vida. Porque a gente fala do profissional, mas também tem o pessoal. Às vezes a gente vai falar para uma pessoa assim, vamos dizer, essa pessoa teve uma discussão com alguma outra. E daí a amiga dela vai dizer, olha, eu queria te dar um toque sobre o que aconteceu. E dessa pessoa vai começando a falar para ela o que aconteceu. E aquela pessoa que tá recebendo feedback, muitas vezes ela fala o quê? Tá falando isso por quê? Porque tá querendo defender outra pessoa? Porque o que eu falo não é certo? Sabe, ela já tá se defendendo, ela tá na defensiva exatamente por isso. E às vezes a pessoa só quer dizer, olha, talvez não precisava ter sido dessa forma. Podia ter sido um pouquinho diferente. Tu tava nervosa por alguma outra situação e de repente acabou descontando. Ou algo desse tipo. Aqui é a Lara. Quando as crianças acho que mentem, né? O que podemos fazer? É uma criança de 8 anos. Deixa eu ver se era isso. Quando elas mentem. Deixa eu responder primeiro aqui a Lara. Eu já vou ver aqui da Aline. Quando as crianças mentem, o que podemos fazer? É uma criança de 8 anos. Tá. Primeiro eu queria perguntar assim, o que ela tá mentindo? Se tem uma situação específica para ela mentir. Porque às vezes as crianças elas não mentem assim em tudo que tá acontecendo. Mas em certas situações elas começam a mentir pra gente. E dependendo dessas situações, pode ser até algo que alguma vez ela falou a verdade e a gente foi lá e acabou punindo elas por algum motivo. Entendeu? Falar a verdade. Lembra que eu falei já sobre a questão de às vezes as crianças falam a verdade, os pais ficam muito bravos, acabam colocando de castigo, acabam colocando no cantinho do pensamento. Ela não assume os erros. Ela faz qualquer coisa errada e tudo que ela faz, ela diz que não foi ela, diz que foi outra pessoa. E tu já perguntou pra ela por que ela faz isso? Por que ela não tá assumindo o que ela faz? Porque, ó, uma criança de 8 anos, ela já tem a diferenciação entre fantasia e realidade. E ela já está com essa noção aí, com esse superego já desenvolvido, tá? Ou ela tá querendo se livrar de algo que tá acontecendo mais grave, e daí tem que cavocar mais,
tá? Ou é alguma questão, às vezes, que acontece dentro de casa ou na escola que tá acontecendo. Muitas vezes eu sempre falo, vê na escola o que tá acontecendo. Porque às vezes o comportamento lá com os amigos da escola pode estar influenciando isso agora. Sim, ela nega sempre, ela prefere acusar outras pessoas. Lara, eu também te digo assim, sempre coloca a criança no lugar dessa outra pessoa, tá? Mas isso não é ruim, mas isso não faz mal. Não faz mal, tá? Não faz mal algum. A gente falar pra criança assim, olha, tu faz uma situação pra ela. O fulano fez isso e disse que não foi ele. E você tava junto com ele e ele disse que foi você, ele te acusou. Ele mentiu dizendo que foi você. Como que você se sente nessa situação? Coloca ela nesse lugar de alguém fazer isso com ela. Sabe? De botar ela nesse sentido assim, como que eu me sentiria se fosse comigo? Se eu tivesse sendo acusada por uma outra pessoa. Na época que eu trabalhava em escola, com as crianças, principalmente ali com 6, 7 anos que as crianças tinham, eu tinha uma criança que era muito agressiva. Muito mesmo. Mas ela tinha uma agressividade assim fora do comum. Ali tinha uma questão da família muito grave também. E um dia, ele deu um soco. Ele deu um soco numa menina. Claro, a menina chorou, tinha a mesma idade dele. Ele era muito querido, mas quando ele ficava agressivo, ele era demais. E um dia ele deu um soco nela. E daí ele começou a gritar. Aí eu coloquei ele sentado do meu lado pra conversar com ele. E falei assim, olha, quando tu tiver mais calmo, se tu quiser lá tomar uma água, tu vai, volta e daí a gente conversa. Eu não vou brigar contigo, nada disso. Eu só quero conversar, eu quero entender por que tu ficou tão irritado aqui agora. Alguma coisa aconteceu. Porque nós ficamos irritados mesmo em diversas situações. Não tem problema. Mas a gente não pode sair socando as pessoas e nem os teus amigos. Aí, quando ele sentou quando ele voltou, foi tomar água, voltou, ele tava vermelho, gente. Vermelho de raiva mesmo. Imagina uma criança de 6 anos assim. Aí, quando eu fui conversar com ele, claro, ele conversou comigo quase gritando, mas conversou. E daí eu falei, imagina se a situação tivesse sido ao contrário, se ela tivesse ficado com muita raiva, e se tivesse acontecido isso ou qualquer outra pessoa. Coloquei ele no lugar da menina como se ele tivesse apanhado. Ele falou, não, eu não ia gostar. Eu não ia gostar mesmo? Ele respondeu que não ia. Eu falei, mas então por que tu bateu nela? Por que tu não tentou resolver de outra forma? Ou por que tu não me chamou na hora? Olha, eu não tô gostando do que ela tá fazendo, eu tô ficando com raiva disso. Ele não tinha muito controle emocional. Ali não era só aquela conversa que ia resolver. Porque, claro, ele foi encaminhado depois para uma psicanalista. Porque tinha muitas questões familiares envolvidas ali, muito grave. Para ele ser assim, para ele estar naquela agressividade. Então, sempre coloca a criança, às vezes, naquele outro lado. E assim, mentiu, não quer assumir os erros, seja firme. Olha, você precisa me dizer a verdade, porque senão eu vou começar a não acreditar mais em você. O que realmente está acontecendo? Eu quero conversar contigo, eu quero entender, eu tô aqui para te escutar. Porque os filhos, eles começam, a gente mente, na verdade, até a gente mente. Um dos fatores principais da mentira é a gente se safar de alguma punição. Não é? Um adulto não é assim? A criança é igual, gente. Então a gente sempre pensa nessa primeira situação. Será que lá na escola, se ele falar a verdade, ele também não é punido? Tem mais isso. Então, tenta ver, abre esse leque,
vê o que pode estar acontecendo e seja firme. Olha, tá me falando mentira? Eu não consigo acreditar. Você precisa estar me dizendo a verdade, precisa estar me dizendo o que realmente está acontecendo. E coloca ela ou ele nesse outro lugar. Ia gostar que alguém te acusasse? Aline, depende da minha fuga. Se eu estiver muito nervosa ou já não aguento mais, eu vou pra cima. Até no supermercado com uma caixa ou caixa. Ah, tá, com uma pessoa que fica lá no caixa. Ou algum cliente. Se estou queimada ou gestante de alto risco. Sim, ela não assume os erros, tá? Já passei por isso e até hoje gostaria de encontrar a véia que ficou me encarando. Eu com 4 meses gestante, o bebê já tava... Sem saber, ela é meu tipo, por que tá na fila se nem barriga tem até hoje? Aham. Aline, aí tem bastante questão, né, que tu pode trabalhar, tu pode... Porque tem muita coisa que tu traz aí que tá uma ferida aberta. É sim, ela nega sempre, ela prefere acusar outras pessoas. Uhum. A mentira, em um certo momento de idade, assim, em um certo período de idade, ela é comum, tá? As crianças mentem mesmo. Mas a partir do momento que ela já começa a mentir, tu já começa a cortar essa mentira. E eu digo isso, gente, porque, assim, ó, eu tenho um filho de 6 anos. Então, assim, ele já mentiu, obviamente. E quando ele mentia, e eu sabia assim, poxa, não tinha como, não aconteceu isso, foi outra pessoa que fez. A gente sabia que ele tava mentindo. Claro que uma vez eu já cheguei, já briguei com ele. E daí, o que eu pensei? Gente, eu briguei, é óbvio que ele não vai ficar me contando, ele não vai me falar nunca a verdade assim. Nos outros momentos, eu parava e pensava, não, eu preciso dizer pra ele que ele pode me contar a verdade, que o que eu vou fazer é orientar, mostrar o que deve e o que não deve ser feito, o que é certo e o que é errado. Tenho vontade de socar a cara dessa velha. E tem um exemplo de uma influencer famosa que é advogada. A mãe dela mordia a cabeça dela e das outras filhas quando estavam uma lição. Hoje ela famosa ameaça. Que babado é esse? Ela viu a mãe agressiva a vida inteira e porque a mãe criou ela sozinha com 22, 3 meninas. Imagina, a mãe também sofreu, mas isso reverberou até hoje. E pra terminar meu exemplo de gravidez da minha menina de 3 aninhos, eu quebrei a parede, fui batendo. Colocou o tanque. Imagina, Lara. Eu que agradeço. Muitas feridas. Minha filha tem 6 anos. Deixa eu ver se... E vídeos do YouTube. Eu sofro de depressão há muitos anos e isso acaba afetando minha relação com ela. O que eu poderia fazer para melhorar essa situação? Ela é muito pequena. Não, 3 anos não. Acho que eu confundi aqui com 6 anos. 6 anos não dá para deixar ficar assim tanto tempo em tela. Tem sempre que tá estipulando um tempo, né? Não dá pra deixar assim, deliberadamente a criança tá ali no celular, na internet, vendo YouTube, o que for. Mas assim, deixa eu ver como é que é teu nome? Easy. Acho que é Easy.
primeiro tem que entender a tua situação, pra depois melhorar a tua situação com ela, tá? Então, assim, se tu tem depressão, te aconselho a ir num médico, tá? Pra saber se de repente tu precisa tomar algum medicamento, tu precisa estar acompanhando com um médico, seja psiquiatra, seja neurologista, e depois fazer um acompanhamento terapêutico também, com uma psicanalista ou com um outro tipo de terapia que tu quiser. E aí sim, depois de tu já estar fazendo isso, aí isso já vai começar a afetar de forma diferente a tua relação com a tua filha. Mas primeiro, precisa começar contigo. Porque assim, eu tenho depressão, eu tô ruim, eu não consigo tá bem pra ter uma boa relação com ela. Mas assim, se antes tu não buscar ajuda pra ti, não vai mudar essa relação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Falei da mente, né? Tem, gente. Tem sim. Até fui respondendo aqui. Então, entender o porquê de estar na defensiva. Mesmo quando a pessoa está sozinha ou longe de qualquer conversa, de qualquer assunto com outra pessoa, ela permanece remoendo aquela situação, aquela palavra que foi dita por aquela pessoa, aquilo que aquela pessoa disse pra ti, às vezes um dia, uma semana antes, tu tá lá assim, ó, corroendo aquilo por dentro, é horrível. E assim ela fica quase que constantemente se preparando para qualquer embate, guerra mesmo, que quase sempre nem vai acontecer. Então, o que pode acontecer? Primeiro, pensar na sua autoestima. Saiba qual é o seu valor. Muitas situações chegam até determinada pessoa para saber se ela é capaz de lidar com aquela dificuldade, com aquela adversidade, se a situação pode gerar algum amadurecimento naquela pessoa. Então, algo aconteceu, alguém tá falando comigo sobre alguma coisa, ao invés de eu já pensar que a pessoa tá me atacando, será que essa situação não está acontecendo por algum motivo? Pra me ensinar algo que eu ainda não sei, ou que eu já passei diversas vezes e não aprendi até agora, mas quem sabe a partir de agora eu posso ver de uma outra maneira? Entenda suas limitações. Todo mundo tem. Não dá pra gente ficar achando que somos perfeitos. Perfeição não existe, gente. Não dá, ninguém é perfeito. Todo mundo tá lutando todo dia com alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Tentou e não deu certo? Não tem problema. Talvez não fosse a hora para que aquilo acontecesse. Saber que você está se empenhando, utilizando as ferramentas que você tem, fazendo o máximo para trabalhar em determinadas situações, em determinados sentimentos e emoções, já é um bom começo. Todos nós temos limitações e está tudo bem. A Gleice aqui falou: eu caí de paraquedas nessa live e foi a melhor das coisas. Meu filho está mentindo pra mim ultimamente e não tenho vontade de sair com ele pra lugar nenhum. E sei que estou perdendo ele aos poucos. Que idade que ele tem, Gleice? Lembra que eu falei aqui sobre a questão de que tem uma idade que as crianças mentem mesmo, né? E é extremamente normal. A mentira faz parte mesmo desse processo de desenvolvimento deles, tá? Mas é como eu disse, desde o início tu já começa a cortar isso. E assim, como tu vai tentando lidar com essa questão? Porque às vezes a gente vai brigando, a gente vai querendo dar uma dura neles e eles acabam se afastando mais ainda. Tem 11? Já tá grandinho.
como eu falei, como eu expliquei ali pra Lara, da questão de fazer a criança estar no lugar da outra pessoa, ser firme, né? Não ceder nessa hora aí, quando ele for falando alguma coisa ou tentar mudar de assunto. Não, volta aqui que a gente vai conversar sobre isso. A gente vai falar disso sim. Você pode confiar em mim, mas claro, gente, pra gente tá estabelecendo essa regra com eles, a gente precisa estar aberto para eles. Sem estar naquele julgamento também. Os adolescentes, quando eles vão ficando adolescentes, quanto mais a gente julga, mais eles querem correr. Porque eles começam a se sentir, eu não tô me encaixando aqui, eles não aprovam o que eu faço, eles não me estimulam, não me incentivam. Olha, Gleice, olha só o teu passo, isso daí já não é um passo, gente, isso daí já é um voo quase. Tu dizer assim, olha, eu sou muito rude com ele, eu sou grosseira às vezes na palavra, tu já tá admitindo que algo que tu faz não tá legal e que tu entende que isso sim pode estar prejudicando a relação de vocês. E vou te falar, Gleice, tem gente que nem isso não faz. Pois fui criada assim. Nada como a paciência pra vencer isso. Aí que tá. Às vezes a gente perde a paciência porque somos seres humanos. Completamente natural. Mas tem horas que a gente precisa, como eu falei pra vocês, dar um passo atrás. Um passo atrás eu não consigo. Nem que seja 10 pra trás. Pra depois voltar com mais calma. Ele só quer estar com um amigo jogando bola. Essa fase é isso mesmo. Eles querem agora... Eles estão com outro modelo de grupo. Que não é mais os pais, não é mais a família. Eles já estão saindo da infância, tá entrando na adolescência. E aqui, ser aberto às críticas. Estamos sempre tentando fazer o nosso melhor. Sempre. Todo mundo. Muitas vezes quando a outra pessoa surge para nos ajudar ou conversar com a gente, não significa que ela queira nos atacar. Não significa mesmo. Às vezes ela só tá querendo nos mostrar que algo poderia ser modificado, feito de forma diferente. Ou a gente poderia ter agido de forma diferente naquela situação. Então isso, no final das contas, é bom quando alguém vem dizer, olha, quem sabe vamos pensar de uma outra forma quando isso acontecer, agir de outra maneira. Ou a gente fala de outra forma. Às vezes a pessoa quer realmente o nosso bem, tá ali pra dizer, olha, sei que foi difícil tu tá naquela situação e por isso que tu agiu assim, mas eu tô aqui agora pra te escutar o porquê que tu ficou assim e pra gente tentar entender o que pode fazer diferente. Então, não significa que ela queira nos atacar. Uma crítica construtiva pode nos ajudar com o desenvolvimento pessoal e profissional. Filtre o que pode ser bom e o que não pode ser. Que não pode ser bom, que não for bom, joga pro lixo. Nem deixa entrar. Ou a pessoa só pode estar falando para nos desmerecer. Então a gente tem que estar atento ao que essa pessoa tá querendo com a gente. Por isso que a gente... Imagina, Gleice, eu que agradeço. Por isso a gente tem que estar sempre atenta mesmo a essas situações. E por último, entender o que o outro precisa. Porque às vezes a gente tá tão na defensiva que a gente só tá fazendo o quê? Olhando pra gente. A pessoa quer nos atacar, a pessoa vai vir pra nos criticar, ela não gosta da gente, a gente fica assim naquela... quase uma fissura.
Então, tente compreender o que o outro precisa. Mostre interesse, mesmo que a pessoa seja alguém rude ou grosseiro. Vamos dizer que ela foi rude ou grosseiro contigo, tá? Não faz mais nada, vira as costas e deu. Bom, eu tentei dar o meu melhor. Tu não soube aproveitar? Então agora o meu melhor tu não vai ter mais. Nem o meu melhor e nem o meu pior. E você será lembrado como alguém que foi atencioso, que é educado. E não como alguém que tá ali sempre naquele embate. E é isso, meu povo. Falamos 7 e 6, já faz 1 hora acho que a gente tá aqui.